Bom, olá a todos. Eu quero iniciar deixando claro o prazer de estar participando do Congresso Online Nacional de Animais Silvestres, abordando um tema conflituoso, um tema polêmico, e eu faço questão de agradecer a oportunidade de poder dividir com vocês as minhas ideias sobre esse assunto. Não as minhas ideias por opiniões pessoais apenas, mas sim ideias galgadas no que existe publicado hoje no mundo, nos melhores veículos de comunicação científica sobre o tema, e discutindo o tema de forma mais palatável, palpável por todos, e não apenas dentro do academicismo frio e cru das universidades. O tema da nossa discussão é impactos do aquecimento global sobre a biodiversidade. Mito ou verdade? Eu tenho como intuito discutir com os senhores alguns elementos e alguns argumentos que nos possibilite um posicionamento técnico, conteudista e também filosófico, conservacionista, sobre a principal pergunta: se é ou não verdade que o impacto do aquecimento global gera transtornos na conservação da biodiversidade. Só que a biodiversidade é um mundo, mas especificamente em uma biodiversidade pouco estudada, que ainda é uma caixa desconhecida, que é a biodiversidade silvestre. Então vamos começar. Pois bem, eu organizei nossa conversa em dois grandes pontos. Primeiro, um embasamento teórico sobre o assunto, e em seguida, alguns casos reais e, o mais importante, todos publicados. E publicados em revistas de grande impacto, revistas que são lidas e que norteiam o pensamento dos cientistas e da população em geral sobre o tema. Alguns casos reais para que a gente sinta na pele o impacto do aquecimento global no que diz respeito à extinção da biodiversidade, o desaparecimento das espécies, a distribuição altitudinal das espécies, até que ponto o aquecimento global faz com que elas mudem suas distribuições altitudinais, o mesmo raciocínio para as distribuições latitudinais, em relação à linha do Equador, esta em relação ao nível do mar e esta em relação à linha do Equador. Em quarto lugar, como exemplo, a proliferação de doenças, envolvendo todos os sistemas biológicos. E, por fim, as alterações no equilíbrio sexual das espécies, que pode gerar transtornos para a continuidade dessa população. Então vamos começar com calma e vamos tentar discutir isso da forma mais gostosa possível. Então, número 1, embasamento teórico. Embasamento teórico sobre o nosso núcleo central de discussão, aquecimento global. Quando a gente procura na internet de forma aleatória o tema aquecimento global, a gente se depara com diversas imagens que poeticamente nos joga à mente a ideia de o planeta pegar fogo, de que simplesmente o planeta está aquecendo. E nós não podemos nos deixar desviar do principal foco da discussão, porque o principal foco não é este que eu estou apontando aqui. Pois, pelo menos na universidade, pelo menos no meio científico, a gente sabe que o planeta já foi muito mais quente do que é hoje. E o problema não é o fato do planeta estar aquecendo. O problema é algo muito mais complexo, algo muito mais multifatorial e muito mais importante. E é esse um dos principais objetivos da nossa conversa: desmistificar essa ideia da problemática do aquecimento global, que não é o aquecimento do planeta, mas sim... Observe esse gráfico. Um zoom nesse gráfico vale a pena. Por quê? Aqui eu tenho a escala de tempo geológico, desde que o planeta surgiu. E desde que o planeta surgiu, nos seus 4,56 bilhões de anos, até hoje, passando pelo Azoico, Arqueozoico, Proterozoico, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, nós temos uma variação da temperatura planetária. E aí eu chamo a atenção de vocês para esse zoom aqui, em que do lado de cá, nesse gráfico,
eu tenho o lado frio e o lado quente. E aqui no meio eu tenho a temperatura média do planeta Terra. No início, perceba que a temperatura da Terra era quente. Ela esfriou, aí teve uma glaciação, teve uma segunda glaciação, a primeira no Arqueozoico, a segunda no Proterozoico, teve uma terceira glaciação no Siluriano, uma quarta glaciação no Permiano e uma última glaciação aqui no Quaternário, que é o que a gente chama de Idade do Gelo. Tivemos aqui aquele filme famoso, A Era do Gelo, de Zig. Lembra? Diego, Mole. Pois bem, perceba que durante todo o Mesozoico, o planeta apresentava temperaturas globais muito, mas muito mais quente do que a temperatura de hoje, que está abaixo da média planetária. Isso significa que o fato do planeta estar aquecendo, não é um problema para a biodiversidade, não é um problema para a gente. Qual é o problema, então? O problema é a velocidade com que esse aquecimento está acontecendo. Há milhares de anos atrás, por volta de 120 milhões de anos atrás, no Mesozoico, no Cretáceo, quando o planeta atingiu o seu pico máximo de temperatura, as temperaturas precisavam de milhões de anos para se elevar 1 grau Celsius. Ela tinha uma velocidade lentíssima para aumentar a temperatura planetária. E dava tempo para a biodiversidade se acomodar, se adaptar às mudanças térmicas do planeta. E o grande problema é que hoje nós não temos mais uma congruência, nós não temos mais uma sincronia entre o aumento da temperatura planetária e uma adaptação da biodiversidade. Adaptar a biodiversidade que vive em casa aos cuidados domésticos ou a biodiversidade de produção é fácil. Mas adaptar a biodiversidade silvestre, que é o tema principal deste evento científico, é muito mais complexo e a torna muito mais vulnerável ao aquecimento global. Então o fato não é, repetindo em poucas palavras, o fato do planeta estar aquecendo por conta de um argumento simples. O planeta já foi muito mais quente do que hoje. E qual é o grande problema? O grande problema, eu lhe chamo a atenção com a imagem desse relógio aqui, com um homem segurando o ponteiro da hora e do minuto. Assim como com essa imagem aqui, mostrando uma ideia de velocidade. O problema é a velocidade com que a temperatura do planeta aumenta e a biodiversidade não consegue se adaptar a tais transformações. Então, por favor, eu lhe convido. Vamos passar esses minutos aqui em discussão, tendo em mente algo muito mais complexo do que simplesmente o fato do planeta estar esquentando, porque é uma irrealidade e torna uma discussão simples, simplória do problema. O problema é muito mais grave do que a gente consegue dimensionar. É um problema de incongruência entre o mundo vivo e o mundo abiótico no que diz respeito à velocidade. Agora me permita dividir com você o que é exatamente o fenômeno do aquecimento global, ou como alguns chamam de efeito estufa, para que a gente possa pontuar o segundo ponto crucial da nossa conversa, que é desmistificar o efeito negativo do aquecimento global, pois ele pode ter uma duplicidade de efeitos, um positivo e um negativo. Vamos iniciar entendendo o processo. O Sol, para muitos, nos dá calor, o que é uma interpretação errônea. Calor só é transmitido com matéria. E entre o Sol e a Terra existe o vácuo, a ausência completa de matéria. Então o Sol não nos dá calor. Calor precisa dos corpos para se transmitir. O que o Sol nos dá, meus amigos, é luz, energia luminosa nas suas diferentes frequências e comprimentos de onda. Infravermelho, luz visível, ultravioleta. E essa luz, ao bater nos corpos, é transduzida em energia térmica, calor. E este calor nos aquece. Ou seja, 100% da radiação solar recebida entra no planeta.
bate nos corpos, transforma-se em calor. 65% desse calor, eu chamo a atenção de vocês para um zoom aqui na tela, no verde, 65% desse calor fica no planeta, retido, como estufa. E 35% aqui em cima é dissipado. O que é que segura esse calor? Gases da atmosfera. Até um certo ponto isso é equilibrado. Nós precisamos reter esse calor. Mas até um certo ponto. Passou desse ponto, a gente já entra num quadro patológico, um quadro de desequilíbrio térmico, que é o quadro que nós estamos vivendo atualmente. Uma informação. O efeito estufa mantém a temperatura da Terra 33 graus mais quente do que na ausência dele. Isso é muito importante. Se eu tiro o efeito estufa da Terra, a temperatura da Terra cai 33 graus. Se eu boto o efeito estufa, a temperatura da Terra sobe 33 graus. Isso é fundamental para a vida se estabelecer no planeta. Pelo menos a vida como ela é hoje. Exemplo concreto para você compreender bem. A temperatura média da Terra é 15 graus Celsius. 15 graus, a média. No Equador é mais quente, indo para os polos é mais frio. A média, 15 graus, com o efeito estufa. Vamos tirar o efeito estufa? Quer dizer que a gente tem que tirar 33 graus. E aí? A temperatura da Terra ficaria em quanto? Ficaria em menos 18 graus. Companheiros, saiba que se a temperatura da Terra média fosse essa, a maioria da biodiversidade estaria completamente extinta do planeta. A vida teria que ser reinventada para muitos grupos animais. Perceba a importância do aquecimento global. E por fim, a temperatura global aumentou 0,6 graus Celsius no século XX. Se espera que ela aumente quanto nesse próximo século? Muito mais que isso. As expectativas são assustadoras. Mas o que eu quero dividir com os senhores nesse slide é isso aqui que vai entrar agora em tela. A duplicidade do efeito estufa. Para que nós não tenhamos mais uma ideia apenas negativa do problema, e sim uma duplicidade. O problema é o efeito estufa alterado e não o efeito estufa normal, que possibilitou o surgimento e a explosão da vida no planeta. Ok? Aqui eu tenho algumas contribuições negativas para ilustrar do efeito estufa, que são inegáveis, porque nós estamos falando de um efeito estufa inadequado. Ou seja, primeiro, variação inadequada da temperatura, derretimento dos polos, avanço da linha de costa, grandes pluviosidades, tufões, furacões, enchentes. Países que não tinham histórico de enchentes e furacões e tufões, hoje tem. Inversão térmica, ilhas de calor, chuvas ácidas, extinção da biodiversidade, com uma estimativa de 25%, um quarto dela está extinta até o final do século. Especiação desordenada, desaparecimento de ecossistemas e surgimento de outros em desertos. Áreas com um pool de biodiversidade entrando em processo de desertificação e áreas desérticas com surgimento de ecossistemas complexos. Aumento na incidência de doenças tropicais. Impactos sociais na alimentação, na moradia. E moradia, alimentação e saneamento básico comprometido gera miséria. Então existe uma correlação máxima em aquecimento global com qualidade de vida humana e da biodiversidade como um todo. De forma palpável, você encontra relatos fácil em veículos de comunicação confiáveis. Eu trago para os senhores aqui as geleiras do planeta que são recordes de derretimento. Como, por exemplo, as geleiras do norte da Patagônia,
com fotos retiradas na mesma estação climática e do mesmo local em 1957 e em 2017, mostrando uma diferença paisagística que não é fruto de uma estacionalidade, inverno-verão, mas sim de um derretimento do acúmulo de água congelada da região. Outro fato para que quem não tem muito conhecimento sobre o assunto possa sentir na pele as diferenças do processo, eu trago para os senhores fotos da NASA de 1979 e de 2007 do Polo, mostrando quanto que a calota craniana está diminuída. E eu repito, é óbvio que essas fotos são da mesma estação climática. A mesma imagem em outra angulação em 79 e em 2003. Isso é para você sentir os números frios que a estatística nos mostra, exemplificando que nós estamos com a queda de aproximadamente 33% do patrimônio de gelo do planeta. Ainda divido com os senhores a espiral fatal do degelo global do planeta Terra. Peço novamente um zoom aos senhores para essa tela aqui, chamando a atenção para o fato de que a linha vermelha é o monitoramento do gelo no verão. E a linha azul é o monitoramento do gelo no inverno. É claro que a azul é maior que a vermelha, porque é verão e inverno, mas em ambas as situações nós temos uma diminuição do arcabouço de gelo planetário, de forma crescente, monitorado e trazida para os senhores até 2013. E eu aproveito essa imagem para lhe lembrar um ponto. O fato o degelo por si só e o aumento da temperatura global não é um problema. Qual é o problema? A velocidade com que tudo acontece, que não está oportunizando a vida adaptar-se. E volto a lembrar os senhores outro ponto. A biodiversidade doméstica ou de produção não é o principal foco da discussão, porque essas estão sob o controle humano, capaz de manipular a situação com mais facilidade. Mas a biodiversidade que está fora do controle humano, a verdadeira biodiversidade silvestre, ela sim está pagando um pato com alto risco de vulnerabilidade e de extinção. E é essa que precisa dos nossos cuidados de forma emergencial. Trago também para os senhores um gráfico espelho do que eu mostrei no início da nossa discussão sobre a variação da temperatura em relação à variação de precipitação média, de chuva. Eu não posso ter chuva se eu não tenho água constituindo nuvem para precipitar. Então, o que antecede a chuva é grandes evaporações. E grandes evaporações são decorrentes de grandes aquecimentos globais. Então, eu primeiro aqueço, eu evaporo água, eu formo nuvem, essa nuvem sobe, ela esfria e ela cai. Então você percebe facilmente, dando um zoom na tela, o quanto que o gráfico de precipitação é um gráfico espelhado do gráfico de variação térmica do planeta. E isso justifica as inversões térmicas e o porquê de áreas que viviam em completa seca hoje estarem sendo alagadas e áreas que viviam com grande abundância hídrica hoje estarem passando por processos de desertificação. Até o fim do século teremos um aumento de 5,8 graus Celsius da temperatura global. 5,8 graus. Esse número é expressivo demais. Esse número é expressivo demais para organismos que com a mudança de meio grau já é suficiente para eles terem uma extinção local. Porém, para lhe deixar mais reflexivo ainda, eu quero que você saiba que essa estimativa de hoje, de 5,8 graus Celsius, ela é 5 vezes maior do que a estimativa de variação planetária da temperatura feita em 1997.
1997, 10 anos, 2007. 10 anos, 2017. Ou seja, passados 20 anos, eu tenho uma estimativa 5 vezes a mais. Aí eu lhe pergunto, será que hoje, em 2017, nós temos equipamentos com precisão e acurácia suficiente para prever a temperatura global no final do século? Ou 20 anos à frente nós vamos descobrir que as nossas estimativas atuais estão defasadas? Fica essa reflexão. Divido com vocês também o fato de locais do planeta, aqui em vermelho, estarem aquecendo. E em azul, estarem esfriando. Perceba que o aquecimento global não gera um aquecimento homogêneo do planeta, mas sim uma miscelânea de efeitos climáticos nos diferentes locais do planeta. Justamente devido sua topografia, os parâmetros locais que norteiam o clima das diversas regiões planetárias, né? Aqui eu chamo só sua atenção para o quanto que a presença de uma cidade, da impermeabilização do solo, tem sobre o aquecimento global. Em cima das cidades nós temos ilhas de calor, mostrando que o concretismo e a impermeabilização, comuns nos grandes centros urbanos, altera sim a temperatura global em relação a áreas vegetadas. E por fim, lhe lembro que quando a gente bota aquela pedrinha no nosso copo de refrigerante, de uísque, de água, de gelo, um pedacinho dessa pedrinha não fica fora da água, mas quando essa pedrinha de gelo derrete, o copo transborda. Já percebeu isso? Se não percebeu, fique atento. Um pedacinho da pedrinha do gelo fica para fora do copo. Você enche o copo na boca. Quando esse gelo derrete, o copo transborda. Quando a água do mar congela nos polos, um volume de água sai, sobe. Quando derrete, volta para ocupar o oceano. Aí ocorre a linha de costa, o mar avança nas cidades. Então nós também temos aqui uma subida da variação do nível do mar, que é completamente proporcional às variações térmicas do planeta, em relação aos seus períodos glaciais e interglaciais. É notório nos diversos lugares do mundo. Um zoom, você percebe os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Suíça, Índia, mostrando as problemáticas ocasionadas pelo aquecimento global, não só para a biodiversidade, mas para o mundo como um todo. E aí, meus amigos, fica esse acordo difícil, hein? Como é difícil chegarmos a uma conclusão sobre o tema. Eu trago para vocês aqui uma charge de uma vaca sendo interrogada por duas grandes vítimas do aquecimento global. O urso polar se equilibrando em pedacinhos de gelo e um pinguim, que pedem ajuda à vaca, pedindo a ela que elas deixem de fazer flatulências, soltar pum. E a vaca responde: sinto muito, mas não posso atender às suas reivindicações. Porque cada um de nós olhamos para as nossas necessidades. E realmente é uma necessidade da vaca. Ela não tem como se privar disso. E como é que o urso polar e o pinguim ficam? Eu acho essa charge muito reflexiva em relação à natureza da problemática que nós estamos discutindo. Por exemplo, o problema a ser discutido aqui é esse. É um problema que tem uma natureza, em primeiro lugar, complexa, sistêmica e multifatorial. Nem todos os problemas eles são sistêmicos e multifatoriais e complexos. Nem todos. E problemas dessa natureza, eles precisam ser resolvidos com estratégias adequadas. Quem é que vai resolver isso? Seria um engenheiro? Seria um biólogo? Seria um veterinário?
Seria um agrônomo? Seria a área do conhecimento ecologia? Seria a agricultura? Seriam as comunidades tradicionais que sofrem muito esse impacto? Seria quem? Meus amigos, quem seria? Todos. A gente só resolve problemas complexos, sistêmicos e multifatoriais com uma diversidade de profissionais. Agora, essa outra questão aqui é muito importante. Sem especificidade de causa e efeito na mesma nação. O que significa isso? Sem especificidade de causa e efeito na mesma nação. Por favor, me ajude. Essa seta está apontando aqui aonde? A Argentina. Esta seta está apontando aonde? A Austrália. Esta seta está apontando aonde? Japão. Eu tenho países distantes, com legislações próprias, com culturas específicas, com formas de viver, valores e princípios específicos, mas que estão no mesmo planeta. E os efeitos dos seus estilos de vida podem gerar impactos nos estilos de vida de outros países. Um congresso da natureza como esse, que tem como limite o planeta, tem como limite o mundo, traz à tona não uma discussão compartimentalizada, mas uma discussão global. É como um rio que passa por um estado e é contaminado, mas vai servir no estado vizinho. E os estados apresentam legislações diferentes. A gente precisa ter uma instância maior de discussão. E a gente tem uma instância acima de estado, que é o país. Mas a gente precisa, às vezes, ter uma instância maior que o país. A gente precisa ter uma instância de discussão planetária para discutir um problema que não tem especificidade de causa e efeito na mesma nação. E isso é muito fácil de se conceber, mas isso ao mesmo tempo é um grande problema. Porque não adianta esses países fazerem ações, executarem ações, intervenções com um problema de forma isoladas. Precisa de uma sincronia. A gente não tem uma orquestra, cada um com seu instrumento tocando de forma desordenada. A gente precisa de um maestro, hein? Mas é aí que está o grande problema. Um maestro do planeta é poder demais que nós daríamos a alguém ou a algum grupo. Isso é um risco. Isso coloca em xeque como concentrar e como sincronizar as intervenções políticas, econômicas e sociais para resolver um problema que é, repetindo, complexo, sistêmico, multifatorial, sem especificidade de ação e efeito na mesma nação. Sem um estabelecimento de poder pouco previsível em uma única nação, em um único sujeito, em um único grupo. Senão a gente resolve um problema e causa outro. Fica mais essa reflexão para os senhores. E aí a gente encerra esse primeiro bloco da nossa discussão, que eu chamei de embasamento teórico, para a gente começar a entrar em casos reais. Mas a gente encerra aqui, dividindo com os senhores que essa ideia de aquecimento global sobre biodiversidade, evidenciada por essa figura, não serve, não presta. Porque a biodiversidade ela não está desconectada, ela não está isolada. Nós estamos inseridos nessa biodiversidade. Nós sofremos efeitos das mudanças na biodiversidade. E nós geramos mudanças na biodiversidade. Existe uma engrenagem conectando não os animais, mas os animais e os humanos. Essa conjuntura precisa mudar.
Nós precisamos discutir temas dessa natureza, incluindo o homem, e entendendo que toda a biodiversidade tem, de alguma forma, uma ligação. O efeito de um induz modificação no outro. Seja a biodiversidade silvestre, tema preponderante deste congresso, seja a biodiversidade doméstica, a biodiversidade de produção, e o homem, e a cultura associada a esse homem. Perceba que a extinção de uma espécie gera também a extinção de toda a cultura associada a essa espécie. Portanto, eu os convido para, a partir de agora, termos uma visão mais holística sobre biodiversidade e passando a usar esta nomenclatura de socio-agro-biodiversidade. Para a gente olhar o problema de forma mais conectada, de dentro do problema. Uma das formas mais sensíveis que os grandes veículos de comunicação de massa nos ofereceu para essa reflexão foi o filme Avatar, que nos ajuda a conceber a sociobiodiversidade de forma sistêmica, a necessidade de conexão. Essa necessidade de conexão é trazida de forma poética pelo filme através de uma conexão física, aonde o cabelo do protagonista da história entra em contato direto com terminações nervosas do cabelo de um animal que ele usa para transporte. E essa analogia de uma conexão física nos chama a atenção de uma conexão intuitiva. A gente entender como é que a natureza se expressa, como é que ela fala, como é que ela pede socorro e como é que ela diz que está bem. Sem conceber uma sociobiodiversidade de forma sistêmica e integrada, a gente não consegue discutir uma saúde única do planeta. E a discussão do aquecimento global não passa pelo aquecimento global da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil e da Austrália. Porque esses países, eles têm os seus territórios fixos. Mas a atmosfera, ela não é de cada país. Ela está em constante movimentação em cima dos oceanos e em cima dos continentes. E nós temos uma atmosfera única, que faz alusão a uma intervenção única e um compromisso com a saúde única do planeta. Se você buscar nos meios de comunicação científica os mais gerais possíveis, estudar sobre saúde única, você vai achar uma gama de literatura muito pertinente para um aprofundamento sobre o caso. Mas, nessa perspectiva, eu trago para vocês o primeiro caso de discussão, representado de forma muito poética por um animalzinho aqui que ele está desaparecendo e tornando-se etéreo e virando nuvem. Ou seja, que forma bonita da gente dizer que ele está desaparecendo. Que forma bonita da gente dizer que ele está se extinguindo. Extinção da biodiversidade. Será que ela vem diminuindo com o tempo? Será que ela vem aumentando? Será que ela está estagnada? Qual é o padrão numérico, operacional desse fenômeno planetário? Então eu trago para vocês um documento publicado na revista de maior circulação mundial, que é a Science, revista mais lida e de maior importância científica da atualidade, que traz à tona, que mostra para a gente como é que se dá a aceleração do processo de extinção da biodiversidade em função das mudanças climáticas. Esse é um trabalho complexo, um trabalho muito bem detalhado, publicado em 1 de maio de 2015, no volume 348 da Science, número 6.234, nas páginas compreendidas entre 571 e 573, que nos chama a atenção através de monitoramentos reais e com projeções matemáticas da aceleração com que a velocidade de extinção se dá. Então fica evidente aqui, meus amigos, que com o aumento da temperatura global de grau em grau, após o período pré-industrial, o risco de extinção da biodiversidade em relação ao percentual de extinção é
ascendente, como o gráfico mostra, é crescente. Estatisticamente significativo. Obviamente, a biodiversidade ela não é um grande bloco de seres vivos com o mesmo padrão. Os diferentes grupos animais apresentam comportamentos diferentes. Existem alguns grupos com maior resistência e outros com maior susceptibilidade. Então eu chamo a atenção para os senhores do lado de cá, onde nós temos aqui o grupo dos anfíbios, com um risco maior, seguido do grupo dos répteis, depois dos invertebrados como um todo, depois os mamíferos, os peixes, as plantas, as aves. Perceba que existe um escalonamento de vulnerabilidade. Se nós fizermos uma avaliação planetária em relação ao risco de extinção, eu tenho aqui em cima um risco preditivo de extinção, onde quanto mais vermelho for, maior o risco, e quanto mais verdinho for, menor o risco. O amarelo está pelo meio. Então adivinha quem é que se destaca aqui logo com a cor vermelha por ter grande risco? A América do Sul. Quem se destaca pela cor verdinha por ter baixo risco? A América do Norte e Europa. E aqui Ásia, África, Ásia e Austrália de forma intermediária. Marinho também de forma intermediária. Aqui nós temos uma projeção para daqui para 2050 e para 2080 sobre locais do planeta que tem mais chance de espécies desaparecerem localmente. E aonde você está vendo cor vermelha é uma chance maior das espécies desaparecerem. Um dos locais com maior biodiversidade do mundo, floresta amazônica, território brasileiro com uma grande faixa vermelha, está aqui. Tanto para 2050 como para 2080. E aí? Nós não estamos trabalhando com especulações, nós estamos trabalhando com trabalhos publicados nos melhores veículos de comunicação. E você ainda está caindo nessa história de que o planeta não está aquecendo e isso não traz problema para a biodiversidade? Ei, só não esqueça de uma coisa. O problema não é simplesmente ele estar aquecendo. O problema é a velocidade com que ele está acontecendo e a biodiversidade não está tendo tempo de se adaptar a isso. Segundo caso. Esse mais simples. Repito todos os casos publicados e a literatura está sempre referenciada nos slides. Lhe convido a checar. O caso é sobre essa espécie de roedor, o pica americana. É uma espécie que ocorre em alguns estratos de montanhas. E devido ao aquecimento global, essa espécie buscando uma área menos quente, ela está subindo. Ela está se deslocando para locais de maior altitude, para locais mais frios. Só que ela ocupava um nicho trófico no seu local de origem. E quando ela sobe, ela começa a competir com aquela espécie que tem a mesma ocupação trófica que ela vai ocupar. E gera competição e gera uma deturpação das cadeias alimentares. Seja da teia alimentar que ela estava inserida inicialmente aqui embaixo, pela ausência dela, e seja pela teia alimentar que ela passa a ocupar, pela presença dela. Publicado por John, um biólogo evolucionário da Universidade do Arizona, em 2015, o pica americana, que vive nas montanhas do oeste, vem fugindo para elevações mais altas nas últimas décadas, desde os anos 90, que as populações do pica desapareceram em estratos mais basais das montanhas. Isso não é especulativo. Reflita sobre isso. Terceiro caso. Essa imagem, ela faz alusão a uma distribuição de biodiversidade no planeta, conhecida hoje. Hoje, nós só sabemos que determinadas espécies ocorrem num continente tal, não ocorre no outro, ocorre nessa faixa do planeta, não ocorre nessa, e assim por diante. A gente tem uma distribuição das espécies de acordo com a distância da linha do Equador. Só que esse padrão vem modificando. Esse padrão vem modificando de tal forma
Qual é essa modificação? A gente já tem um mapeamento sobre as espécies que ocorrem no planeta quando a gente divide esse planeta por quadrículas. E quando a gente divide por quadrículas, a gente vem notando que ao longo das décadas, essas quadrículas vêm modificando a sua disponibilidade de espécie. E quando a gente percebe essa modificação, a gente vê que ela não é uma modificação aleatória. É uma modificação que sofre um padrão. E o padrão é sempre assim. É sempre o deslocamento da biodiversidade da linha do Equador para os polos. Como assim? Foram analisados estudos com mais de 1.700 espécies de plantas e animais. E foram descobertos que, em média, seus ambientes se deslocaram 6 quilômetros por década em direção aos polos do planeta. Da linha do Equador para o polo. O que é que essa pesquisa nos chama a atenção? O que é que ela nos chama a atenção? Que algumas espécies, como por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar no pequizeiro, que gera o pequi, está aqui no centro da tela a imagem do pequi. Eu tenho aqui o clima atual, através de 3 formas de monitoramento climático, o BIO1, BIO12 e BIO14, e aonde é que o pequi está distribuído hoje. E eu tenho aqui uma projeção para 2080. Como é que o planeta vai mudar o clima? E onde é que o pequi deverá se distribuir em 2080? E a gente percebe claramente uma mudança disso. Significa que as pessoas que moram nessa região, que trabalham com esse pequi, precisam se adaptar, mudar sua estratégia de produção. Porque a biodiversidade vai migrar para locais que atendem suas necessidades de aclimatação. E não vai ser aleatório, vai ter esse padrão. Aqui está a linha do Equador. Olha no zoom. Aqui está a linha do Equador. À medida que eu me afasto dela para cima, tem uma seta aqui indicando 6 quilômetros por década. E à medida que eu me afasto para baixo, 6 quilômetros por década. Claro que precisam de muito tempo para a gente perceber muito isso. 6 quilômetros é muito pequeno em relação à distância do Polo Norte e do Polo Sul da Terra. Mas o planeta tem a pretensão de continuar existindo por muito tempo, hein? Então, com o acúmulo, com o efeito acumulativo dessa ação, a biodiversidade pode apresentar um padrão muito diverso. Quarto caso. Esse tem muito a ver com a vida humana, mostrando apenas o quanto que agentes, como por exemplo insetos, se beneficiam com o clima quente. E que pode causar doenças para humanos, para animais de produção, animais domésticos, animais silvestres, animais selvagens. Eu queria até aproveitar essa oportunidade e lembrar os senhores que quando a gente adjetiva um animal como silvestre, esse predicativo é decorrente da sua origem. E quando a gente predicativa um animal como selvagem, isso diz respeito ao seu comportamento. Ou seja, eu posso ter um animal silvestre, criado em casa, porém não mais selvagem, mas ele continua um animal silvestre. Eu lhe peço licença para dividir isso com os senhores. Eu ainda percebo uma confusão muito grande sobre o conteúdo técnico desses dois termos usualmente falado por nós. E eu fiz questão de dividir isso com vocês porque tem muito a ver com esse quarto caso aqui. Pois, um exemplo muito geral, que envolve animais silvestres, envolve homem, envolve todos. A ectossomose, em que nós temos o patógeno que precisa do caramujo para completar seu ciclo de vida, que vai para o humano. Essas larvas podem penetrar de volta no humano, caramujo, e fechar o ciclo. Para que tudo isso se estabeleça, a gente precisa de várias etapas. Precisa do patógeno,
precisa do molusco, caramujo, precisa do homem, precisa de um conjunto de variáveis influenciadores, não é verdade? Só que essas variáveis todas estão sofrendo mudanças geográficas também por conta do aquecimento global. Um exemplo aqui, nós temos estimativas atuais de casos no país, é algo muito pontual, e nós temos aqui os casos oficiais do país. Só que este caramujo, a Bionfalaria, ele está mudando sua distribuição. O humano vai ter em muito canto do planeta. O patógeno vai ser transportado facilmente pelos humanos. Mas se não tiver o caramujo, não fecha o ciclo. A doença não se estabelece. Mas com a presença do caramujo em locais que ele não existia, precisa de ter uma adaptação, inclusive do poder público, de todo o sistema público de saúde para conter essa doença. E isso está acontecendo. Pois existe uma previsão, sim, de áreas que estão aqui em vermelho, como áreas de risco altíssimo de proliferação de esquistossomose. Em áreas, em locais, culturalmente e historicamente não preparados para lidar com esse tipo de problema. E isso não mexe só com o humano, isso mexe com a biodiversidade como um todo. Quer ver um outro exemplo? Apocalipse zumbi, decorrente do aquecimento global. Como é isso? Bactéria, esporos, antrax, região da Sibéria, congelada. Muitos animais morriam por bacteriose e agora com o aquecimento global estão descongelando. Os esporos estão entrando em atividade. À medida que entram em atividade, contaminam novos animais. Os animais vão morrendo e aquilo vai se proliferando, porque os próprios cadáveres desses animais mortos geram novas contaminações. E a biodiversidade local está entrando em colapso. Quando eu digo a biodiversidade não, a socioagrobiodiversidade, plantações, animal de produção, animal doméstico, animal silvestre e homens também. Nós temos aqui casos, por exemplo, já morreram 1.400 renas e 10 pessoas em 2016. Em 2016, 1.400 renas e 10 pessoas. Em 2017, vamos acabar o ano em que situação? Um outro caso que vale chamar a sua atenção é que os especialistas afirmam que as altas temperaturas podem aumentar ainda mais as endemias bacterianas em animais silvestres. E as endemias ocasionadas por mosquito? Veja quais são os países que precisam contê-las. São os países das regiões temperadas, não. São os países das regiões tropicais. Existe uma área da medicina chamada medicina tropical. Bactérias, por conta dos esporos resistentes, principalmente em regiões tropicais, que são hotspots térmicos. Brucelose, tuberculose, leptospirose, difteria bacteriana, diarreia, salmonelose, mastite. Seja animal de produção, animal doméstico e animal silvestre. Hoje em dia, ninguém tem dúvida da relação geográfica com o aquecimento global e com doença. De forma muito objetiva, eu divido com vocês apenas essa máxima aqui em vermelho. A intensificação das doenças e do aquecimento global influencia na proliferação de várias doenças que dependem das mudanças climáticas, como, por exemplo, febre amarela, dengue e malária. Porque o aquecimento global gera um circo armado mais rápido. Muito inseto, muito patógeno. Um exemplo aqui que está dizimando populações de animais silvestres na América Central, no sul da América do Norte, no norte da América do Sul, é o Batrachoctridium dendrobates, um fungo filamentoso de pele exclusiva de anfíbio, com uma distribuição já planetária. E o aquecimento global faculta a este fungo uma maior proliferação. O fungo vai avançando e dizimando as populações de anfíbios. Como também aqui, meus amigos, uma predição de distribuição do fungo
com o aquecimento global. E agora as plantas. Aí você deve pensar, Congresso Online Nacional de Animais Silvestres e as plantas? Já parou para pensar que os animais silvestres que não estão lá no ar-condicionado, dentro da casinha, dentro do estábulo, eles vivem em uma paisagem, e essa paisagem é uma paisagem florística. Tire as plantas, que os animais silvestres eles estão fadados ao desaparecimento. E o aquecimento global também traz por si grandes doenças para o reino vegetal, que se deflete em vulnerabilidades na fauna. A exemplo dos citros e de uma modelagem climática mostrando a alta correlação de incidência de doenças do reino plantae em função da temperatura da Terra. Eu fiz questão de referenciar bem os exemplos que eu estou lhe trazendo para que você tenha a possibilidade de aprofundamento pós-palestra. E o quinto e último caso, que é o caso das alterações sexuais registradas nas populações que têm o sexo dos indivíduos determinado por temperatura. Os genes sexuais são termorreguláveis. Muitos são os exemplos para isso. Um exemplo clássico são os répteis, as tartarugas marinhas, jacaré, cágado, lagarto. Temperaturas mais quentes nascem fêmeas, temperaturas mais frias nascem machos. Dependendo da espécie isso pode mudar. Mas quando as temperaturas passam a apresentar pontos extremos, só nascem indivíduos do mesmo sexo. E todos vocês devem saber que sem uma manipulação, essas populações estão fadadas a uma impossibilidade reprodutiva. Ou seja, estão fadadas a desaparecerem. De forma muito pontual, eu trago aqui para vocês uma comparação entre tartarugas e lagartos. Tartarugas, vocês percebem aqui olhando no zoom, com esse gráfico, onde tem as bolinhas preenchidas. Temperaturas mais frias, temperaturas mais quentes. E aqui, os lagartos, esses triângulos vazados, temperaturas mais quentes, temperaturas mais frias, eles são invertidos. E o objetivo é que, embora eles tenham comportamentos diferentes, temperatura mais quente, se for em tartaruga, dá fêmea. Se for em lagarto, dá macho. Temperaturas mais frias, se for em tartaruga, dá macho. Se for em lagarto, dá fêmea. Independente dessa relação, o fato é que essas temperaturas alteradas fazem com que só nasça um sexo de uma determinada espécie, o que coloca a população em via de desaparecimento. Aí, após esses 5 exemplos publicáveis, para que você sinta na pele o grau da problemática ou não, eu pergunto aos senhores, os impactos do aquecimento global sobre a socioagrobiodiversidade, não a biodiversidade apenas. E aí? Verdade ou mito? O que é que você acha? Como é que esse diálogo pode se funcionar no futuro? Pinguim filho perguntando ao pinguim pai: pai, existiu mesmo gelo? Tão difícil a gente acreditar no que existiu quando a gente não viveu aquilo, não é? Pois bem, verdade. Não é porque eu acho, não. Porque a literatura científica me permite concluir isso. Agradeço aos senhores a atenção. Em especial, eu agradeço a presidência e todo o comitê científico e editorial do Congresso Online Nacional de Animais Silvestres, pela oportunidade que me foi dada de dividir as minhas opiniões com base na literatura científica sobre um tema. O Congresso me agradece, mas eu faço questão de dizer que nós, palestrantes, é que temos de agradecer. Todo cientista anseia pela oportunidade de se comunicar com os seus pares e de dividir as suas ideias. E quando a gente tem um veículo de comunicação que permite que em uma pequena intervenção a gente possa dividir ideias com um grande número de pessoas, esse veículo se torna muito mais eficiente. Obrigado a todos pela atenção. Eu divido aqui o site do meu laboratório para que, caso você julgue
uma interação, em uma conversa e algum tipo de troca de e-mails para algum aprofundamento, eu me coloco à disposição. Obrigado.